Amados e amadas, o vídeo caiu do nada. Não sei o que aconteceu. Eu vou dar sequência. Não sei onde eu parei a pregação, mas eu vou dar sequência. Não podemos parar. Amém? Vou dar sequência. Eu acredito que forças invisíveis estão perturbados com essa pregação. Mas vamos em frente. Como eu sempre digo a vocês, não podemos parar. Ninguém vai nos parar. Voltar-se para Deus do sofrimento. Nos momentos de sofrimento devemos nos voltar para Deus. Participar das reuniões bíblicas, ler a Bíblia. É importante falar com Deus. Mas qual a razão para termos uma experiência diferente com Deus? Porque se analisarmos a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, veremos que Deus está sempre disposto a realizar milagres na vida do humano, e seu coração for aberto às maravilhas de Deus, se tiver fé. Mas existe quem não quer experienciar o agir de Deus. Existem, pois, muitas pessoas conscientes da sua natureza pecaminosa, têm medo de Deus, e esse medo faz com que essas pessoas fujam de Deus e não percebam que Ele quer é o contrário, ou seja, que elas se aproximem dEle. Qual o pai que não fica feliz se seus filhos têm um bom relacionamento? A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 20, verso 1 e 8, que diz: naquele tempo Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: eis que diz o Senhor, põe ordem na tua casa, porque vais morrer, não sará. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundante lágrima. Isaías não tinha ainda deixado o ato anterior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: volta, diz Ezequias, chefe do meu povo, eis que o Senhor diz, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e ouvi tuas lágrimas. Por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar 15 anos aos dias da tua vida. Além disso, salvar-te-ei a ti e essa cidade das mãos do rei da Síria, e protegerei essa cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Então disse Isaías: trazei-me massa de figos. Trouxeram-na, aplicando-a sobre a úlcera, e orei e ficou são. Ezequias disse a Isaías: qual o sinal do Senhor? Qual o sinal que o Senhor me curou, e de que poderei subir ao templo dentro de 3 dias? Vejam, amados e amadas, o que aconteceu. Ezequias era o rei, mas subitamente, mesmo tendo os recursos humanos à sua disposição, ficou doente por conta de uma ferida, e, de forma, chegou à beira da morte. E quando o servo de Deus foi visitá-lo, ao invés de receber conforto, ele recebeu um balde de água fria, e a confirmação que a morte era certa. Não havia tempo, a morte era iminente, e a atitude do rei foi compreensível. Ele virou-se para a parede e chorou. Atitude que mudou a situação. O rei chorou copiosamente. Ele sabia que o que fora dito por Isaías em nome do Senhor era verdadeiramente a palavra de Deus. Mas o mais interessante é o resultado da oração sincera desse homem.
uma oração em que ele derramou todas as suas angústias diante de Deus. Passados poucos minutos, Isaías deu meia volta e foi ao encontro novamente de Ezequias com uma nova mensagem. Isaías transmitiu a Ezequias que se lhe foram acrescentados alguns anos de vida e, além disso, para lhe dar certeza, aplicou-lhe um remédio. Observe que a manifestação da cura não foi imediata. Vemos aqui de maneira clara, no questionamento de Ezequias, que queria uma confirmação palpável. Deus foi misericordioso com ele e deu-lhe sinal. Às vezes Deus dá um sinal, às vezes não. Pode ser que para nós, para mim, para você, Deus nem sempre nos dá um sinal. Independente disso, precisamos crer e esperar. Deus não tira os olhos de quem nele espera. O inimigo de Deus, o diabo, quer nos convencer que por causa dos nossos pecados, Deus não quer mais, que estamos irreconciliáveis com Ele. Mas assim como nós não rejeitamos os nossos filhos pelas suas falhas, assim Deus não nos rejeita. Ele sempre está olhando para cada um de nós e pronto a nos ouvir. No momento em que Ezequias chorou, ele ouviu suas orações. Segundo Jesus, não há maior amor do que daquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida dele por nós e nos chama de amigos. Alguns poderiam pensar que nosso Jesus não tem um gosto muito bom para amigos. Afinal, quanto bons nós somos. Mas mesmo assim, ele nos sacrificou. Se sacrificou por nós. Deus, um Pai zeloso. Zeloso, eu costumo dizer que Deus é o Pai ciumento de seus filhos. Deus nos dá aquilo que necessitamos, não supérfluos. Assim como Deus que provém o necessário para a vida diária dos seus filhos, assim Deus cuida de nós e providencia o que nós é necessário. Isso não é suficiente para que tenhamos paz em nossos corações. Esperemos em Deus. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Ele nos ajuda em todas as nossas necessidades. A nossa alegria é ter alguém em que nós possamos confiar, e nós podemos confiar em Deus. A coisa mais triste desse mundo é não ter amigos, mas Deus quer ser o teu melhor amigo. E quantos existem nesse mundo pensando em tirar a própria vida por causa da solidão. Ter amigos é bom, mas nos momentos em que só Deus pode estar com você. Só Deus pode dar uma solução para os nossos problemas, nos dar o conselho, consolo e esperança. A palavra de Deus nos diz que para não temer mais notícia, mas para nos assegurarmos que Ele está trabalhando em nosso favor. Quando uma pessoa está desesperada, o brilho somente dos seus olhos sobe. Quando uma pessoa está desesperada, o brilho sobe dos seus olhos e a alegria não tem espaço. Mas quando confiamos em Deus, o desespero não pode dominar a nossa vida. Caminho para alcançar o milagre, para fazer uma experiência do milagre de Deus nas nossas vidas, precisamos nos derramar na presença de Jesus, quebrantar nossos corações e confiar com Deus. É nesse momento que a realidade, a fé do milagre será o nosso dia a dia com Deus. Qual é a palavra de Deus para nós nessa tarde, nesse momento, nessa hora de dor, na hora do medo, do perigo, na hora da volta, na hora de voltar para Jesus? A cruz. Na antiguidade acreditava-se que os navios afundavam pelos encantos das sereias, seres malignos, meio mulher, meio peixe, que encantavam os homens com suas vozes. Contava-se que os homens, querendo voltar para casa, para suas famílias, não querendo se perder, por encanto momentâneo, se amarravam aos mastros dos navios. Assim nós devemos fazer, devemos nos amarrar à cruz de Cristo, para não afundar antes de chegar ao nosso destino, e o nosso destino é os céus. Façamos hoje
agora, nesse momento, o pacto com Jesus, para que não desviemos da sua vontade, para que nos acorrentemos à sua cruz, e se um dia nos desviarmos, que Ele possa nos buscar, trazer de volta. Voltar-se para Deus e clamar a misericórdia dEle. Esse é o segredo para alcançar o milagre em nossas vidas com Deus. Quem se humilha é exaltado. Lembre-se do exemplo que foi dado aqui pelo rei, que foi dito a Isaías disse ao rei que teria a morte chegado às suas portas, mas ele chorou, Ezequias chorou e voltou-se. Deus ouviu sua voz e deu-lhe mais 15 anos de vida. Então, aqui está uma prova que você deve exaltar-se, fazer igual Ezequias, falar com Deus, se arrepender do pecado. Coragem e fé nos momentos difíceis. Sim, nos momentos difíceis é necessário ter coragem e fé em Deus. Por isso, nós aqui estamos pregando a palavra do Evangelho, os anseios do Senhor, dito a você através desse servo. 15 versículos encorajadores para momentos difíceis. Nos tempos mais difíceis, todos precisamos de encorajamento para continuar. Essas são 15 palavras de encorajamento da Bíblia para lhe fortalecer na dificuldade. Você não está sozinho, pois está convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Em todos os momentos Jesus está com você. Ele vai nunca abandonar. Amém? Como posso superar minhas dificuldades? Todos passamos por sofrimento, dificuldade e tristeza, amados e amadas. Mas independente do que estamos passando, nós sempre podemos encontrar esperança e consolo em Deus e suas promessas. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, como Deus é amoroso, permite que seus filhos sofram. É uma pergunta que muitas pessoas têm feito. Podemos obter algumas respostas, pensando no propósito da vida na terra, o papel de Jesus Cristo em nosso destino eterno. Para nos tornar melhores, os momentos de dificuldade nos oferecem oportunidades de crescer, aprender. No livro de Isaías, vemos: eis que já te purifiquei, escolhi-te na fornalha da aflição. Isaías capítulo 48, verso 10. Deus quer que nos tornemos a melhor versão de nós mesmos. Isso pode muitas vezes ser doloroso, mas algumas lições só podem ser aprendidas por experiência própria. Para nos ensinar empatia. Quando passamos por momentos difíceis, aprendemos a ter empatia pelos outros. Ter empatia nos torna mais semelhante a Jesus. Nosso exemplo perfeito, como Jesus sofreu, morreu por nós, por nossos pecados, Ele compreende perfeitamente o que estamos passando e como nos ajudar. Devido às más escolhas de outras pessoas, Deus dá a cada um de seus filhos a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Infelizmente, algumas pessoas decidem fazer coisas ruins que causam sofrimento a pessoas inocentes, mas Deus prometeu que o sofrimento não vai durar para sempre. No Novo Testamento, vemos que depois dessa vida, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, verso 4.
tudo o que é injusto na vida será corrigido por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura o homem às margens do tanque de Betseda. Como Jesus suportou o seu sofrimento. Jesus era perfeitamente sem pecado, mas sofreu mais do que podemos imaginar. Ele tomou todas as suas dores, tentações, e o seu suor se fez como grande gota de sangue que cobriu até o chão. Lucas capítulo 22, verso 44. Nessa prova imaginável, o Salvador até clamou, implorando a Deus: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, verso 39. Ele foi fiel até o fim, nunca perdendo a esperança ou desistindo. Ele confiava em Deus e acreditava em seu plano. Ele orava regularmente a Deus e pedia forças para prosseguir. Ele sabia que seu sofrimento tinha um propósito que não duraria para sempre. Ele enfrentou cada desafio com fé, resiliência, paciência. Ele deu o exemplo supremo para cada um de nós. Como posso enfrentar minhas próprias dificuldades e provações pessoais? Ao passarmos por nossas próprias provações, privações, tribulações, devemos nos esforçar para seguir o exemplo perfeito do Salvador e confiar em Deus e suas promessas. Devemos manter uma perspectiva eterna, confiando pacientemente que nossas dores, tristeza não durarão para sempre e que a recompensa do justo é grande. Devemos continuar a fazer boas escolhas, mesmo quando tudo está difícil. Ao orarmos, servirmos ao próximo, estudarmos a palavra da Bíblia, nós nos sentiremos mais perto de Jesus. Podemos encontrar grande cura, consolo, paz em Jesus, nosso Salvador. Na Bíblia Sagrada, vemos que o papel do Salvador foi restaurar os contritos de coração e apregoar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Isaías capítulo 61, verso 1. Jesus conhece nossa dor porque ele sentiu primeiro. Ele pode nos curar. Conheça mais sobre o seu sacrifício lendo a Bíblia. Ore para sentir, medite a sua paz e seu poder de cura em sua vida. Amém. Amém. 10 coisas, amados e amadas, que vocês precisam saber sobre Deus. Deus não cabe uma definição simplista. Precisaríamos de muitas palavras para tentar descrevê-lo. Ainda assim estaríamos sempre incompletos. Mas a Bíblia nos fala de várias características e qualidades do Senhor que nos ajudam a conhecê-lo melhor. Por isso, vamos destacar 10 pontos acerca de Deus que nos ajudarão a compreender melhor como a Bíblia descreve Deus. Primeiro, Deus é amor. Segundo, Deus é o Criador do universo. Terceiro, Deus se revela, permite ser reconhecido. Quarto, Deus é todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, nada é impossível para Ele. Onipresente, Ele está em todo lugar. Onisciente, Ele sabe tudo sobre você. Ele conta todos os fios da sua cabeça. Deus é Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o Senhor. Deus é Espírito. Deus é o Salvador. Deus é Santo. Deus é Justiça. Primeiro, Deus é amor. Na incontável lista de atributos de Deus, o amor mereceria estar no topo dessa lista. Todo o propósito de Deus relacionado à sua ação e interação no universo conjuga-se perfeitamente com o verbo amar. A Bíblia nos diz que Ele não somente tem amor incondicional, verdadeiro, por todos, como Ele é o próprio amor. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, é amor. Todos aqueles que permanecem no amor permanecem em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, verso 16. Deus doa a si mesmo eternamente
em benefício a todos. Esta autodoação se manifesta e na sua relação entrega, autossacrifício, misericórdia pela humanidade. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, como que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo nos conhece, porque não o conheceu. 1 João capítulo 3, verso 1. Portanto, se você deseja conhecer a Deus um pouco mais profundamente, comece a desenvolver um relacionamento próximo a Ele, aceitando o profundo amor que Ele lhe oferece gratuitamente, por meio de Yeshua Mashiach. Esse amor de Deus tem muito pouco a ver com as formas de amor que conhecemos no mundo atualmente. É um amor incondicional e sem limite, que se entrega, doa e perdoa, é incomparável ao amor de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Efésios capítulo 2, verso 4. 2. Deus, o Criador do universo. Deus é supremo Criador e sustentador de todas as coisas. Sendo assim, não há nada na criação que se compare a Ele. É incomparável, infinito, eterno, imutável, invisível, perfeito, santo. Segundo a Bíblia, Deus criou todas as coisas, dando início à nossa história. Será que você não sabe? Não ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Isaías capítulo 40, verso 28. A existência do universo pressupõe a existência de alguém superior com inteligência e poder incomparável. Ao observarmos o universo com todas as descobertas científicas dos últimos tempos, era razoável de se presumir a existência de um Criador da soberana inteligência e poder, que arquitetou e gerou tudo pela sua excelência vontade. Se considerarmos honestamente a diversidade biológica encontrada no mundo natural, temos também que considerar o desenhador inteligente por trás de tudo, Deus. Esse tem um propósito definido, revelando a sua grandeza e glória. Toda a complexidade de engenhos do mundo físico, como toda a informação encontrada no código genético humano, por exemplo, pressupõe um programador com poder criativo sem precedentes. No livro Deus em Questão, haverá alguém além do universo que eu tenha criado. Sim, o universo está cheio de placas de sinalização, como o céu estrelado acima da lei moral dentro de nós, tudo apontando com clareza inconfundível para aquela inteligência. Os que discordam disso firmam-se numa teoria ainda mais improvável, como a hipótese do Big Bang. Considerar que uma grande explosão tenha dado origem a tudo que conhecemos é como acreditar que um catastrófico incêndio seria capaz de produzir uma gigantesca biblioteca com bilhões de obras no seu acervo. Simplesmente impossível. Deus Criador, sobre o qual a Bíblia descreve, fez todas as coisas visíveis e invisíveis, criou o mundo material, espiritual. Por isso, nenhuma criatura, nem mesmo os anjos, merece devoção. Somente o Deus é digno de ser adorado e honrado. Todo o resto são criaturas. Os anjos não podem ser adorados. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas dos seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos capítulo 1, verso 25. Quem criou Deus? Quem criou Deus? Essa é uma pergunta que é considerada já de início que Deus foi criado, que é o grande equívoco, considerando toda a complexidade do universo criado. Daí a distinção fundamental que a Bíblia faz de todos os deuses
das demais religiões e mitos. Deus é supremo criador, ele sempre existiu e nunca foi criado. Ele é o início, o meio e o fim. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem eles nada foi feito, se fez. João capítulo 1, verso 1 e 3. A considerar o Deus da Bíblia, precisamos ter consciência desta distinção. Criado X, não criado. Deus era Deus antes do início. Sim. Considera, Deus pertence à categoria de não criado. Ele sempre existiu. Pois o Deus que criou sustenta o universo e não foi criado. Ele é eterno, ele não foi feito e, portanto, não está sujeito a leis que a ciência descobriu. Foi ele quem criou o universo com suas leis. Na verdade, esse fato constitui distinção fundamental entre Deus e o universo. O universo passou a existir, Deus também sempre existiu. Entendemos que assim que o Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é superior a todas as coisas criadas, seres espirituais ou materiais, astros, elementos da natureza, animais, seres humanos, e que não há nada nem ninguém superior a ele. Hebreus capítulo 6, verso 13. O verbo divino é Deus supremo e absoluto, por isso, muito superior a todas as coisas em todo o universo. 3. Deus que se revela. Apesar de não ser totalmente compreensível na sua existência pela mente humana, Deus transmitiu algum conhecimento de si mesmo ao mundo. Através do que ele criou, do que ele falou na Bíblia, o Senhor se revela ao seu povo. Tentar compreender e explicar Deus é como tentar enxergar o olho nu e descrever toda a grandeza das galáxias, do universo. Impossível. Deus é imensurável, mas se tornou conhecível na medida em que nós é possível saber. Ao longo da história da humanidade, Deus se revelou aos homens através da criação, história de consciência moral universal, e através da sua palavra, registrada e encarnada em Jesus. Salmo, capítulo 19. Revelação geral, ao entendimento geral dado a todos, em todos os lugares, em todas as épocas, acerca de Deus. Essa revelação geral encontra-se impressa na criação, na história, na lei moral, consciência humana, Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Deus é soberano criador, como vimos já acima, ele é o Senhor da história e do tempo. Isaías capítulo 45, versos 6 e 7. Somente ele pode intervir na história, porque não está limitado ao tempo. 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 e 16. Deus se tornou conhecido progressivamente ao longo das gerações. As pessoas intuitivamente sabem que Deus existe e que cometem o mal, distorcendo essas revelações. Os corações humanos trazem princípios morais gravados na consciência e programados pelo Criador, mas são incapazes de viver de acordo com esses valores divinos. Paulo realça que os seres humanos são indesculpáveis quando distorcem a clara revelação de Deus, porque ele manifestou-se claramente desde a criação. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas de Deus que ele fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam, não dão honra e glória como Deus, que lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível
por imagem semelhante ao ser humano, corruptível, aves aos quadrúpedes e aos répteis. Romanos, capítulo 1, versos 18 e 23. Revelação especial, Deus mantém contato com a sua criação e pela sua graça vai se revelando progressivamente ao mundo. O Senhor deixou que a humanidade conhecesse a si mesmo, seu reino, sua aliança, suas leis, sua salvação. Toda a palavra de Deus revelada à humanidade acerca de sua redenção universal foi registrada na Bíblia pelos seus profetas para que todos conheçam. Antigamente Deus falou muitas vezes, de outras maneiras, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias Deus falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Jesus é a culminação da revelação especial de Deus. Ele próprio veio ao mundo para se dar a conhecer o seu povo, sem intermediários. O Filho de Deus Altíssimo veio em pessoa para nos mostrar plenamente. Portanto, Deus pode ser conhecível por aqueles que o buscam de todo o coração. O conhecimento verdadeiro de Deus só pode ser adquirido através da auto-revelação divina de Jesus. Hoje podemos conhecer Deus através do relacionamento pessoal com Ele, baseado no que a Bíblia, a sua palavra, ensina. Quarto, o Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus onipotente. Isto quer dizer que Ele tem todo o poder. A palavra onipotente vem de dois termos latinos que significa omni, todo potens, poderoso. Isso quer dizer que Deus tem poder sobre a terra, sobre o céu, a natureza, o tempo, o espaço e todo o universo. Ele pode fazer tudo o que for da sua santa vontade. Para além do seu poder criador, Deus também revela o seu poder ao sustentar e cuidar de todas as coisas. Em sua providência, o Senhor garante que cada coisa no universo cumpre o seu divino propósito. Nas Escrituras vemos muitas mostras do grande poder e atuação de Deus na história humana. De fato, nada lhe é impossível. Ele é o Deus do possível. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, verso 26. Do mesmo modo, Deus é onisciente, tem todo o conhecimento e é onipresente, está presente em todo lugar. Ele não tem limitações especiais em nenhum lugar no espaço. O poder contém, o poderio conter. 1 Reis capítulo 8, verso 27. Ele está presente de maneira diferente em lugares distintos para abençoar, sustentar ou punir. Deus age diferentemente em locais distintos da sua criação. Esse atributo mostra algumas das diferenças marcantes entre Deus e suas criaturas. O seu poder, sabedoria e presença limitados. Ele tem o potencial para agir sempre no que lhe prouver. Ele é poderoso para fazer efetivamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20. Tudo que foge ao controle humano, o poder da vida e da morte, as forças da natureza e as leis que as regem, tudo está sob o controle de Deus. Por isso ele é digno de toda a confiança. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Isaías capítulo 26, verso 4. A onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus envolve também a ideia de soberania. Como soberano rei e governador, Deus rege e faz o que lhe apraz em todo o universo. Sobre esse poder e glória. A onipotência divina refere-se ao seu próprio poder de fazer e decidir o que fazer. O poder de Deus é infinito. Portanto, ele não está limitado a fazer somente o que já fez. De fato, Deus é capaz de fazer mais do que faz. Deus é o único com todo o poder, toda a glória. Muitos temem a ação do diabo, outros espíritos e até mesmo forças humanas, mas Deus é infinitivamente superior. 1 João capítulo 4, verso 4.
Embora existam diferentes concepções de divindades nas várias religiões do mundo, o Deus da Bíblia é superior e absoluto a todos e a tudo. O Deus mitológico de outros ídolos criados, santos, orixás, guias, etc., não podem ser confundidos com o Deus verdadeiro. Esses diferentes deuses foram criados para responder às demandas do homem em diferentes áreas. Deus do sol, Deus dos mares, Deus da fertilidade, etc. Deus distintivamente tem o poder sobre o universo. Ele não só sabe como tudo funciona e existe, porque criou tudo, como também é supremo, inteligência, onisciência, e facilmente estabelece o seu alcance a todo lugar. As outras supostas entidades, do qual falamos, seguindo suas limitações consensuais, somente agem ou exercem influência restrita sobre a área específica, como super-heróis fictícios, têm o poder em alguma área, mas não são limitados noutras. Deus é Deus, porque é maior que toda força natural, sobrenatural que possa existir, pois o Senhor é grande Deus, é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Salmos 95, verso 3. Quinto, Deus é uma trindade, é uma das pessoas da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade testemunhada na Bíblia, bem como repetida nas três pessoas divinas, João, capítulo 15, verso 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, capítulo 2, verso 30, 32, 33, Gálatas, capítulo 4, verso 6, Tito, capítulo 3, verso 4, e outros. A doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo é uma das mais importantes do cristianismo. Ela ajuda-nos a compreender a essência eterna, única e diversa do ser de Deus. A palavra trindade não aparecer na Bíblia, seu conceito ensinado nela. Trindade significa três, em três unidades. Eu digo sempre, em fatos meus, Deus é três em um. O que é Deus três em um? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Assim podemos entender que Deus é o ser único, consistindo em três pessoas, como eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo, que se relacionam entre si desde a eternidade, mas são pessoas distintas. Sobre o vocábulo trindade, a seguinte reformulação, Jesus endossava o monoteísmo do Antigo Testamento, Marcos capítulo 12, verso 29. E, no entanto, considerava-se o Filho em um sentido singular, Mateus capítulo 11, verso 27, Marcos capítulo 12, verso 1 e 2, tendo prescrito e aceito a adoração como correta expressão de fé, João capítulo 5, verso 23. Prometeu o Espírito Santo como outro Consolador que viria substituí-lo para desempenhar seu próprio multifacetado ministério, João capítulo 14, verso 16. Agrupou o Pai, o Filho e o Espírito Santo no nome três, usando no singular, não no plural como notamos no qual. Isto é a relação ao qual os futuros discípulos deveriam ser batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Para entender o que é Deus em si mesmo, precisamos considerar que a Bíblia mostra progressivamente acerca dele. Há indícios em todo o texto sagrado que Deus existe como mais que uma pessoa. No Antigo Testamento encontramos uma revelação parcial revelada, sobretudo, em registros plurais na fala de Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1, verso 26. Agora o homem se tornou como um de nós. Gênesis capítulo 3, verso 22. Veio, desçamos e confundamos as línguas que falam. Gênesis capítulo 11, verso 7. Quem enviarei e quem há de vir por nós? Quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, verso 8. Outras passagens que deixam claro a indicação da pluralidade de pessoas no propósito de Deus. Salmos
45, versos 6 e 7. No Novo Testamento há uma revelação mais completa da Trindade, quando Jesus foi batizado. Mateus capítulo 3, verso 6, versos 16 e 17. Vemos como 3 membros da Trindade realizando atividades distintas e coordenadas. Deus Pai fala do céu. Deus Filho é batizado e ouve o Pai falar. Deus Espírito Santo desce do céu, pousando sobre Jesus em forma de pomba. A mesma especificação das pessoas divinas aparece no mandado da grande comissão feita por Jesus. Portanto, vão e façam de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Além de outras tantas passagens, fazem menção às 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. Compreensão limitada. Apesar de todas as evidências bíblicas e a afirmação anterior, precisamos chegar ao ponto de reconhecer humildemente a complexidade do ser Deus. Ele é diferente de qualquer outra coisa no universo. E não temos mais nenhuma outra realidade semelhante. Em si mesmo, Deus contém tanto a unidade como a diversidade. Somos incapazes de compreender completamente a existência tripessoal de Deus, ultrapassado os pontos que a Bíblia revela. Temos que nos reservar as nossas limitações humanas e crer no que as Escrituras falam. Muitos detalhes e curiosidades ainda não estão ao nosso alcance. Infelizmente, por não compreenderem a grandeza do Deus, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que a Bíblia apresenta muitas heresias que surgiram na história na tentativa de deturpar essa verdade bíblica. Modalismo, arianismo, subordinacionismo. Ainda hoje há falsos cristãos hereges, muçulmanos e judeus que refrutam a divindade de uma ou mais pessoas da Santíssima Trindade. Contudo, a Bíblia, a nossa regra de fé e prática, afirma isso com clareza. Ainda que a nossa capacidade de compreensão seja limitada, precisamos aceitar, crendo somente no que a palavra da Bíblia diz. Deus é o único ser verdadeiro, ser que existe nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Todas essas afirmações são ensinadas na Bíblia. Cada membro da Trindade é plenamente Deus e cada pessoa compartilhada dos atributos de Deus com funções diferentes desde a eternidade. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos que neles se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Deus e Senhor. Finalizando aqui, amados e amadas, apesar de todos os intempéries das gravações, terminando aqui a palavra transmitida a vós, quero aqui deixar registrado de que houve falhas na gravação, caiu o vídeo, sem saber a causa, mas seguimos em frente, ouvindo a palavra. Não podemos esmorecer, não podemos reclamar, temos que seguir em frente. Me despeço com meu ósculo santo a todos os amados e amadas. E Jesus morreu na cruz por nós para remir nossos pecados. Nesse momento eu peço àqueles que estão acometidos de doenças graves, aqueles que estão acometidos em estado de coma nos hospitais, doenças malignas que abalam cada irmão de Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Nesse momento eu peço que Ele lave o corpo, a alma e o espírito dessas pessoas e elas. Peço perdão dos seus pecados e creio que Jesus nasceu, viveu, morreu na cruz por nós, ressuscitou ao 3º dia,
é o nosso Senhor que está sentado ao trono dos céus, à destra de Deus. Tome posse da cura em nome de Jesus, pela unção que foi me dada, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.